aqui na Paraíba, nas últimas semanas, podemos aí ver um aumento no número de feminicídios. Infelizmente, meus amores, eles são os atos finais de um ciclo de violência doméstica. Vamos conferir agora com uma entrevista, com uma psicóloga, Nayara Almeida, sobre esse assunto. O que é que ela diz sobre isso? Solta aí, vai. No Brasil, a cada 4 horas, uma mulher é vítima de violência doméstica. Aqui na Paraíba, nesse ano de 2023, já são mais de 10 mil medidas protetivas que são emitidas pelos órgãos da Justiça. É algo muito preocupante, mas ainda fica aquela questão, uma pergunta que todo mundo faz. Tem como evitar essa agressão? Tem como a gente identificar os primeiros sinais do agressor? Com base nisso, nós viemos tirar as nossas dúvidas com a psicóloga doutora Mayara Almeida, está aqui comigo. Mayara, há uma preocupação a respeito dos primeiros sinais, identificações de que estamos convivendo com um agressor. Tem como a gente observar isso? Sim, Sabrina, tem como, embora seja delicado, nem sempre muito claro, mas é importante que a gente comece a perceber esses sinais para evitar que as situações elas piorem, né? Então, alguns sinais, eles podem ser discretos, mas eles existem, né? Como, por exemplo, aumentar o tom de voz, diminuir o valor da mulher dentro da relação e fora da relação, diante de família, diante de amigos, ou seja, a gente não está falando necessariamente de uma violência física, mas uma violência verbal, uma violência moral, né? Que diminui, que coloca aquela mulher num lugar de pequenez, quando na verdade isso não deve acontecer. Nesse caso, até chegar à agressão, esses sinais podem desencadear mesmo algo que a mulher pode ali estar observando e tentar evitar. O que você recomendaria para não entrar em atrito com o possível agressor? Como que a gente poderia ter um comportamento para evitar, de fato, a agressão? Olha, eu sempre sugiro para as pessoas com quem eu converso, paciente, pessoas dos meus vínculos, que a gente sempre tenha rede de apoio. Então, a gente conversar, contar o que está acontecendo, registrar e informar que está com medo, que tem alguma coisa que não está legal, né? Porque no nosso íntimo a gente sente que aquela pessoa está tendo um comportamento que não nos favorece ou que nos deixa desconfortável. Agora, Mayara, também tem um outro questionamento. Nem sempre as mulheres conseguem identificar que estão convivendo com um possível agressor. Às vezes, inclusive, é muito comum colocar à disposição de que, é o jeito dele. Como é que eu posso estar lidando com essa situação? Sim, esse comentário muito bom colocado, porque a gente ainda vive numa sociedade, né, que é regida por um machismo muito grande, né? Onde o homem, ele é forte, ele tem o poder, ele fala alto e grosso, e a mulher tudo é o contrário, né? Então a gente precisa entender que isso precisa ser desfeito, né? A gente tem crianças nascendo, meninas crescendo, né? Então mulheres estão aí entrando nesse nosso mundo. Então a gente precisa começar a desconstruir esse movimento que um dia começou, que ainda persiste, e a gente precisa organizar isso de forma melhor para oferecer outra realidade para as pessoas, para nossas mulheres, né? Para nós mesmos, porque eu sou mulher e estou falando sobre isso. Então, é importante que não se perca de vista, né? Que há um caminho, que é possível organizar, mas que é preciso que a gente tenha essa rede de apoio, que a gente ouça bem essas informações que chegam até nós, para que essa mudança possa acontecer. E você também já deixa outro gancho para a nossa pergunta. Doenças. Esse ambiente pode trazer doenças. Que tipo de doenças são mais comuns a acontecerem nesses ambientes que têm retratos de violência doméstica? Muito. É um efeito dominó. Por isso que é importante que a gente observe e, de fato, intervenha, né? É uma questão humana e social. Todos nós somos responsáveis. Violência contra a mulher, a gente mete sim a colher. E todos os outros instrumentos que forem necessários. Então, as doenças que podem e que acontecem geralmente, né, a partir desse nível de estresse, além das marcas físicas, as marcas psicológicas que são esses adoecimentos, né, como depressão, um estresse muito profundo, transtorno de estresse pós-traumático. Então, traumas estão aí sendo acontecendo e cultivados, e esse tipo de cultivo não é uma coisa legal, né? Então, a gente precisa realmente intervir.
E essa intervenção tem que vir com a rede de apoio, com o psicólogo, com todos os instrumentos de saúde que a gente tem disponível. É algo que a gente realmente tem que conversar e tem que colocar à disposição de vocês aí de casa essas informações. E há uma preocupação com relação à depressão. Porque muitas mulheres, quando chegam em determinadas situações de violência doméstica, elas perdem a graça, elas perdem o sentido da vida e muitas delas acabam adoecendo mesmo. A depressão está muito ligada a esses questionamentos de desequilíbrios familiares. Como é que o psicólogo entra nesse papel aí para tentar ajudar esse quadro familiar, Mayara? Muito interessante, porque muitas vezes o profissional, ele é a principal rede de apoio. Às vezes a família não pode ou não quer ou não consegue ajudar. Às vezes os amigos também não se sentem seguros e à vontade. Então, muitas vezes a mulher procura o psicólogo, vai contar as situações e o psicólogo acaba sendo o primeiro a saber. Então, também é um profissional responsável a fazer a denúncia e a proteger a mulher diante dessas situações, né? Para a gente finalizar, Mayara, além dos meus agradecimentos, eu gostaria que você, junto ao pessoal aí de casa, desse orientações e dicas para a gente ter uma família mais equilibrada, um ambiente de relacionamento mais equilibrado. Hoje todo mundo sonha em ter um bom casamento, ter um bom namoro, um bom noivado, passar por todas essas etapas sem ter o quadro da violência doméstica. Quais são as orientações? E meu muito obrigada. De nada. Bom, é importante que a gente lembre que a comunicação, ela é sempre transformadora, né? Aquilo que se fala pode atravessar a gente de diversas maneiras. Então, que a gente cuide daquilo que a gente diz, para que aquilo que o outro escuta também possa ser bem recebido, né? Então, é uma troca que precisa acontecer de forma justa e equilibrada, que a gente insista nessas trocas agradáveis. Maravilha, gente. Disse tudo aí a nossa psicóloga. Você que é mulher, né? Você tem que fazer suas denúncias. Às vezes, né? Tem mulheres que têm medo, gente. Realmente, tem medo. A violência tá demais. A violência, ela não é só o bater, o verbal, né? Essa violência doméstica verbal, eu acho que é uma das piores, né? Começa por aí, depois vem, ó, outras coisas piores. Então, se você puder denunciar, denuncie. E os denuncie, se separe, sai de casa, vá morar em outro lugar, suma. Eu digo logo assim, suma é melhor, tá certo? Para que não aconteça algo pior na sua vida, viu? Olha só.